Fala galera, sou o Matheus e eu tô aqui para mais um vídeo da série de estilos para vocês. O estilo de hoje é a Dunkelweizen. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. Então galera, o estilo Dunkelweizen, o que quer dizer? Dunkel quer dizer escura, Weizen quer dizer trigo, Weiß quer dizer branco. Não faz estilo chamar Dunkelweiß, faz estilo chamar Dunkelweizen, na minha opinião. O BJCP chama de Dunkles Weissbier. Tudo bem também. Para mim, eu acho que a nomenclatura Dunkelweizen faz mais sentido. É uma cerveja de trigo escura. Ela é uma cerveja muito tradicional. Lembrando então do vídeo anterior, antigamente, lá em 1500, você tinha cerveja de trigo. Aí ela foi proibida porque o trigo foi proibido pela lei de pureza. De 1500 até 1700, quem fazia cerveja de trigo era apenas a monarquia. E aí de 1700 em diante, o trigo foi aceito. E aí a cerveja de trigo que era feita era uma cerveja escura. A Weiss, que é a cerveja de trigo clara, ela surgiu de 1960 para cá. E de 1960 para cá, que a gente tem essa versão que a gente conhece da Weissbier. Antigamente era cerveja de trigo caramelizada, escura. Qual que é a diferença da Weiss e da Dunkelweizen? As características básicas são todas as mesmas. Se você está vendo esse vídeo e não viu o vídeo anterior, que é da Weiss, assiste lá primeiro o vídeo da Weiss e depois volta para esse, tá? Porque esse vai ser mais curto. Característica de fermentação, a mesma da Weiss. Alta temperatura de fermentação para que gere bastante aroma de cravo e aroma de banana, que são ésteres e fenóis. O trigo de 50% a 60%, para mim 50% tá bom. Os alemães usam até 60%. Mas o malte dela tem uma pequena diferença da Weiss tradicional. A gente precisa adicionar aí um pouco de malte caramelo. E esse malte caramelo, ele vai ser um Cara Red, tá? Que é um cristal claro, ou um Cara Munique, que é um cristal cor 120 ou 150. São esses maltes que vão dar a complexidade de caramelo que essa cerveja tem. Posso usar um pouquinho de malte torrado numa quantidade bem pequena, para não dar o sabor torrado, por volta de 0,6%, 0,7%, só subir a cor sem dar o sabor torrado. Geralmente não se usa mais é o Cara Munique, tá? O Cara Munique para subir a cor dessa cerveja. E é o Cara Munique que vai dar a cor e a complexidade de caramelo dela. Um erro muito grande é usar Special B numa cerveja como essa. Special B tem um sabor que não tem nada a ver com a escola alemã, tá? Tire Special B da Dunkelweiss, tá? Esse malte, então, o caramelo, vai dar essa complexidade de frutas vermelhas, frutas escuras, junto com o perfil de fermentação. O BJCP diz que o perfil de fermentação e o perfil de malte, geralmente eles são equilibrados, mas pode ser que fermentação seja um pouquinho acima do perfil de malte. Na boca, a mesma coisa, tá? Provavelmente um equilíbrio ou tenha um pouquinho mais de sabor da fermentação do que do malte. A graduação alcoólica ela é a mesma da Weiss, de 4,3 a 5,6. A cor da Dunkelweiss vai de 14 a 23 SRM.
A gente está falando aí de um amber até um marrom um pouquinho escuro, tá? Não muito escuro. A lupulagem dela é mais ou menos 2 ou 3 IBUs maior do que a Weiss. A Dunkelweiss aceita de 10 a 18 IBUs. Ela é uma cerveja que tem um corpo de médio leve a médio alto, não muito mais do que isso. Tem a cremosidade, uma textura cremosa, devido à presença de trigo aí. E ela também tem a efervescência, a carbonatação que a Weissbier tem, que acaba até formando um pouquinho de picância na língua na hora que a gente toma essa cerveja. Também se usa decocção. E aqui eles falam que é meio que obrigatório usar o Munich, eu acho, o malte Munich, tá? 50% de trigo, então, Pilsen, e aí uns 10% de Munich, 10 a 15% de Munich, e aí depois você vai para o Caramunique também, por volta de 7, 8% de Caramunique. Vê se chega na cor, geralmente chega. Comparativos de estilos. Ela não é uma Weiss clara, né, porque ela é escura, mas ela tem a graduação alcoólica, o perfil de fermentação da Weiss clara, e ela tem a complexidade de malte que a Munich Dunkel tem. Então é meio que uma soma, uma Munich Dunkel com uma Weiss clara, tá? Você chega aí numa Dunkelweiss. Tem um estilo derivado da Dunkelweiss que é a Weizenbock, que aí ela vai ter por volta de 7% de álcool e ela é escura também. A espuma dela é como uma Weiss, uma espuma de boa formação e uma retenção muito boa, e ela começa a ter uma espuma um pouquinho bege, um marfinzinho bem clarinho, devido aos maltes caramelos que a gente tem. Não aceita centeio, porque se tiver centeio, a gente está falando da Rohen Bier, que é Rohen, quer dizer centeio em alemão. Bier, né? Cerveja de centeio. A Rohen Bier tem o perfil, tem a levedura da Weiss também. Então também tem esse aroma de banana e cravo que a Weiss tem. Galera, então é isso. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.